Amém, irmãos. Glória a Deus. Nessa manhã de sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Estamos aqui como VID, uma igreja local do interior de Minas, na zona rural de Uberlândia, para continuar nossas orações virtuais que vão de domingo a domingo, né? Sem parar. Não tem desculpa, não tem feriado, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, não tem nada que nos impeça de orar e também não há nada que possa impedir a graça de Deus sobre nós nessas manhãs de oração, não é? Mesmo eu estando assim um pouco tristinho agora, porque a minha esposa passou muito mal de madrugada, está no hospital hora dessa com meu filho, sendo medicada, vai ver o que que é ainda, começou a vomitar, passar mal, desmaiou no banheiro, eu tive que levantar assim com muito custo, ir lá segurar e tal. Então, foi uma luta, né? Mas graças a Deus, a vida não para não, irmão. O negócio está indo para frente, não é? Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos juntos aqui louvar o nosso Deus. Então vamos iniciar com uma oração pedindo novamente ao Espírito para direcionar as nossas vidas nesta manhã. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome em todas as circunstâncias, em todas as eras, por todos os séculos, porque o teu nome é digno, o Senhor é digno de adoração, de honra, de glória, de louvor, de majestade, de reinado. O Senhor é soberano e sabe todas as coisas, ó Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, nós agradecemos do fundo do nosso coração essa nova oportunidade que temos juntos aqui de orarmos ao Senhor através da internet, para que nós saibamos o que estamos orando, o que estamos falando, a nossa expressão diante de Ti. E o Senhor cobre cada coração aqui, Senhor, em cada casa, em cada lugar da casa em que cada um esteja. O Senhor está ali, independentemente, Senhor, qual a situação de cada um, o Senhor está. E o Senhor é. E o Senhor é o grande eu sou, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de José. Louvado seja o teu glorioso nome. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a encontrar o lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar da meditação diante da tua presença maravilhosa. E que nós, Senhor, nos submetamos a ti e dependamos de ti em cada segundo dessas reuniões de oração, dessa reunião de oração, em cada oração que será feita. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu oro agradecido do fundo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não estou vendo aqui hoje o Augusto Bonde. Ele não está aí? Ainda não, pastora. Eu Tá. estou, eu estou O... com o texto aberto, se quiser que eu leia. Ah, sim, Sirlei. Você, por favor, você abriu a nova versão transformadora? Exatamente. Tá bom. Então, nós vamos fazer em três fases hoje. Uma primeira fase, quando Saulo é surpreendido na sua conversão. Uma segunda fase, em que
Deus fala com Ananias e uma terceira fase em que Paulo encontra-se e é restaurado na sua visão. Aí nós vamos enxertar de algumas orações, mas muito interessante. Vamos começar então, Sirlei, já que o texto é o mais importante de tudo para nos direcionar. Por favor, comece no verso 1 e eu direi a você, por favor, pare. E aí a gente comenta um pouco do texto e ora, tá bom? Por Perfeito. favor. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, agora a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Ok. Os homens que estavam com Saulo Isso, ficaram pode ir. calados de espanto, pois Isso, ouviam uma voz, mas não viu ninguém. isso. Saulo levantou-se do chão, mas, ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Obrigado, Sirlei. Essa primeira parte. Tem algumas coisas que não são pecado, mas são mitos. Por exemplo, a gente tem até música que fala que Saulo caiu do cavalo, essas coisas. Não tem nada a ver com jumento, com cavalo, com camelo, com nada aqui. Diz a palavra de Deus aqui que ele, naquele ímpeto, naquela ânsia de perseguir os cristãos, que eram judeus, ele teve autorização do sumo sacerdote. É bom a gente entender que a política era um pouco misturada e até submissa à religião, e que o sacerdócio, o templo, os ritos eram fortíssimos, e isso é que matou Jesus, inclusive, não é? Por causa disso, de uma suposta heresia. Então, quando tinha autorização de sair de Jerusalém atrás de judeus e foi até Damasco, que era uma grande cidade da Síria, né? Cerca de, na época, pelas estradas, em linha reta, uns 270 quilômetros, mas em linha sinuosa, nas estradas bíblicas, uns 300 quilômetros. Imagina, eram uns 6 dias de caminhada. Era daqui até Goiânia, mais ou menos, né? De Jerusalém a Damasco. E ele foi perseguir os cristãos. Chegando perto da cidade, você vê aqui, nesse ímpeto, com a carta na mão, para arrastar das casas e trazer para Jerusalém presos aqueles que se convertiam, ou os cristãos que estavam sendo convertidos aos montes agora, né? Uma luz brilha, ele fica cercado de uma luz, fica cego e diz que ele cai no chão. E já cai assim, quando ele abre os olhos, ele está cego, não vê nada. E quem estava ao redor dele, nesse texto aqui, ouve a voz. E aí ele fica espantado e o que que é isso? E imagina a situação. Quem és tu? Porque ele ouviu uma voz, mas não via. Eu sou Jesus a quem você persegue, não é? Agora entra na cidade que te dirão o que fazer. Aí já entra para mim, nós vamos agradecer a Deus agora, a soberania do Senhor e os planos do Senhor, que Ele deixa que nós possamos ir até na tábua da beirada. E Ele é tão bom,
quando ele escolhe uma pessoa. Você vê, Paulo, ele tinha, ele nasceu de acordo com a tradição, as cronologias, nada é muito certo, mas o pessoal concorda, os teólogos concordam que ele nasceu por volta de 5 depois de Cristo. Isso aqui aconteceu possivelmente em 37 depois de Cristo. Então ele tinha uns 32 anos, mais ou menos. Muito jovem. Quando Estevão faleceu, era 2 anos atrás. Ele tinha mais ou menos uns 30. Já era fariseu, formado, etc. e tal. Então era vigoroso ainda, era um homem sadio ainda, e foi até lá para perseguir com toda a garra que ele tinha. E Jesus deixou que ele fosse até no último instante, mas teve misericórdia, misturado com a soberania de Deus. Nós nunca vamos entender isso, a soberania de Deus. Não vamos. A gente tem que crer, aceitar, dar graças, e Deus vai revelando à medida que nós vamos andando com Ele a obediência. E aí nós não ficamos mais inculcados, como também o Saulinho tem mostrado ultimamente, isso é muito bom, em querer respostas, explicar tudo. Como é que se explica? Eu não estou vendo nada, uma voz e tal. Eu sou Jesus a quem você persegue. E você vai ver o efeito disso em dias, em 3 dias, em 4 dias. A diferença que isso fez só de ouvir tua voz, Jesus, teu doce nome, a coisa já acontece. Então nós vamos orar nesse momento com o Jefferson. O Jefferson, que eu estou vendo a figurinha dele aqui com a família. Jefferson, você pode orar nesse instante, por favor? Posso sim. Sobre soberania de Deus, misturado com misericórdia, misturado com revelação, graça, bondade, aquilo que Deus prepara para cada um de nós nas nossas conversões. Por favor. Bendito és tu, Senhor, porque é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, eu não compreendo os teus caminhos, os teus Verdade. planos, os teus projetos, mas eu darei a ti Ah, louvor e adoração que eles são dignas, que eles são de direito, porque o Senhor é bom em todo o tempo. todo o tempo. É melhor do que a vida. Oh, Eu Senhor. estou entendendo porque os teus caminhos, diz a tua palavra, são mais altos que os meus caminhos. Eu não consigo compreender porque eu não fui feito para compreender. Isso. Tenho capacidade para isso dentro da minha natureza humana, que já não é mais aquela que o Senhor criou, mas que será em Hum, um dia. é, Mas muito obrigado pelos teus caminhos, porque eu não preciso compreendê-los. obrigado. Eu preciso crer. Então ajuda a gente a crer que os teus caminhos são melhores que os meus, que os seus planos são melhores que os meus, porque o Senhor já viu tudo. Então, como conhecedor de todas as coisas, do início ao fim, o Senhor tem toda a autoridade para poder direcionar a minha vida para onde o Senhor quiser, porque o Senhor já sabe onde vai chegar. Então, o Senhor pode me levar para lá com toda a segurança. Isso. Ajuda-nos, ajuda-me a crer nisso, Hum, ajuda-me a te obedecer naquilo que o hum, Senhor determinar, ajuda-me a ouvir a tua voz hum, e a fazer, e a levantar, e a ir, ou a sentar, ou a parar, ou a caminhar, ou a continuar, ou a não continuar. hum. A tua voz é soberana, a tua voz ela para tudo, ela fende os montes. Isso. Mas a gente resiste, pai, e a gente é Hum, mau.
Então, tem misericórdia de nós, por favor, nesse dia, e nos dá graça de ouvir e de perseverar, de caminhar, de continuar caminhando, sem ver, sem sentir, mesmo que nada mude, como a gente tem ouvido, mas que o Senhor receba a glória e no fim, naquele dia, nós veremos a obra completa e tudo vai fazer sentido. Muito obrigado pelos teus planos na minha vida e na vida de todos que estão aqui. Obrigado. Cumpra todos, Pai, cabalmente. Isso. Cumpra a tua vontade completamente nas nossas vidas, porque assim nós obteremos graça e paz na tua presença. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos amados, antes de continuar o texto, só para nós firmarmos no nosso coração, quando se entende mais um pouco, mais um pouquinho e mais um pouquinho cada dia a soberania de Deus, não há crise de identidade, de nada. Tudo vai se esclarecendo porque é apenas crer. O problema de Adão e Eva foi querer saber, conhecer. A soberba precede a ruína. A letra mata, mas o espírito edifica. Quanto mais intelectualidade sem unção, mais dura a pessoa fica. Quanto mais teologia sem revelação, vai se tornando o terreno seco, árido. Então, em nome de Jesus, que nós creiamos. Eu estou lendo esses dias muito, né? Me emociona muito de ler de novo Gênesis, principalmente a história de José. Eu choro toda vez, não tem jeito. Chega naquele momento em que ele se revela aos irmãos, não dá para segurar. E ele, com 17 anos, um jovem que tinha uma semente boa, era temor a Deus, ele tinha, venceu tudo. E aos 30, ele era a segunda pessoa do Egito. Lá na frente, ele fala: meus irmãos, não fiquem tristes. Tudo aconteceu porque Deus planejou. É assim. Diante disso, Paulo estava nervoso, raivoso. Irmãos, prestem atenção. A partir da morte de Estevão, não foi só a morte de Estevão. Foram muitas mortes, irmãos. Tanto é que a perseguição que nós estudamos aí 2 dias atrás, Deus expulsou, só deixou os apóstolos para a fundamentação da igreja. Expulsou a igreja que estava confortável. E aí a gente chega nesse ponto de exportar perseguição. Não, vamos lá, eu vou lá pegar esse povo e trazer para Jerusalém, que é aqui que nós vamos tratar, na raiz. O que acontece? Jesus vem, por quê? Porque ele escolheu Paulo. Saulo, 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 por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Tem a segunda fase, não é? Vamos continuar, Sirlei, a leitura, por favor? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam
o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Pronto. Rapaz, é tanto mantimento, é tanta comida boa, é tanta revelação que, falando aqui resumidamente dessa soberania de Deus, e ele já adianta para Paulo ou para Saulo o que aconteceria. Ele fala com Ananias e fala para Ananias que falou para Saulo de Ananias, enquanto ele estava orando. Enquanto ele estava orando. Porque Paulo era um homem religioso, irmãos. Ele conhecia o Deus de Israel, a Torá, as leis, os profetas. Ele era profundíssimo em tudo. E lá, cego, na casa de Judas, que só se menciona. Quem era Judas? Nem sei. A rua direita, Judas e Ananias, que eram discípulos já, em Damasco, não é? Porque lá pelo ano 29, por ali, 28, o Espírito Santo desce em Jerusalém, e agora 37, não é? 2 anos depois, seriam 10 anos, depois de 8 anos, o evangelho estava sendo espalhado. Em pouco tempo chegou a Damasco e já tinha um discípulo lá que ouvia de Deus. Por quê, irmãos? Porque não tinha Bíblia na época. Aí Deus, na sua multiforme graça, ele falava às pessoas. Aparecia em sonho, tinha revelação, tinha um punhado de trem que hoje nem é muito necessário por causa da palavra de Deus, que está tudo lá e nós já temos revelação, explicação, futuro, passado, tudo junto na Bíblia. Olha que revelação de Deus. Vai lá, aí Ananias assusta. Mas, Senhor, Ananias já sabia que tinha autorização de Jerusalém para perseguição. Vai lá, você vai lá. Então Ananias foi. E chegando, já falou o que com ele? Eu achei interessantíssima essa palavra aqui. Ele já falou assim, irmãos. Irmão Saulo, pronto, já estava feito. Porque Jesus falou: olha, não, ele é meu agora. Ele se converteu de fato. E essa conversão que está na vida de cada um de nós vamos orar agora agradecendo o quê? Primeiro, a conversão e que Deus converta muitos outros. Segundo, o propósito da conversão. O que Deus falou para Ananias falar com Saulo? Ou por que ele converteu? Porque ele vai levar a minha palavra a judeus, a reis, a não-judeus. Ele é um vaso escolhido para fazer isso. Mas não é só isso, não. Dentro da soberania de Deus, tem um segredinho aí para você ensinar para as pessoas. E eu vou falar para ele o tanto que importa que ele sofra pelo meu nome. Eu não estou dentro dessa, irmão. Nem você que está aqui, ó. Todo mundo aqui. Não tem ninguém aqui, com certeza, que chega nem na gola da camisa de Saulo, de sofrimento. Nem o Tiagão, que é missionário, nem eu que sou pastor, o Cirlei é presbítero. Pelo contrário, a nossa vida é um mar de rosas. É feijão com arroz e bifão de filé. Deus não nos escolhe, não me escolhe. Mesmo com as minhas comorbidades aqui, a minha vida é excelente, com tudo maiúsculo. Pensa na sua vida.
Então, nós vamos agradecer a conversão, o propósito para aquele que eu fui chamado, que é para pregar o evangelho. Aí você vai descobrindo quem é, não é? E terceiro, agradecer a Deus que Ele não nos dará sofrimento, como diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 10, além das minhas forças. Não vai. É só na minha medida mesmo. É isso aí. Então nós vamos orar agora com o Tiagão, que é missionário, né? Vida boa lá na Espanha, Amém. está vivendo bem. Vida Vamos lá, boa, Tiagão. vida boa. Vamos lá. Amém. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Juntos oramos a Ti, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela conversão, pelo Senhor nos tocar, Senhor, de uma Oh, maneira ou de Deus. outra, fazer convergir o caminho, virar, dar a meia volta, ou que seja uma conversão processual, não sabemos, Senhor, mas cada um naquilo que o Senhor planejou. Obrigado, Jesus. E realmente, como o pastor falou, toque, toque mais gente, Senhor. Converta mais pessoas, através da minha vida, da vida do pastor Alan, dos outros irmãos, que sejamos Oh, Deus. Ananias, escutar a sua voz, Senhor, e ir em direção a quem precisa, a quem o Senhor está convertendo, Deus. Em cima disso, Senhor, nos mostra esse propósito. Sabemos que recebemos o Senhor como nosso Salvador, entendemos a graça, a misericórdia, vivemos a graça e a misericórdia, mas nos ajude a entender o propósito. Aonde, Oh, quando, por onde, por qual tempo, qual momento, qual propósito, Senhor. Nos revele a cada dia, Senhor, nos revele a cada dia. E nesse caminhar de conversão, de propósito, sabemos que virá coisas difíceis, sofrimentos, coisas duras. Como o pastor falou, nossa vida é maravilhosa. Nossa vida é maravilhoso. maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abençoa os irmãos que sofrem mais que a gente. Abençoa os irmãos que estão sendo perseguidos agora, que passam fome, que passam necessidade, mas pelo teu amor, para divulgar o teu evangelho, o teu reino, Senhor. Senhor, e se vier sofrimento para a gente, nos ajude a passar. Nos ajude a Oh, Deus. passar, Senhor. Entendemos que o que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Entendemos isso, Senhor. Em nome de Jesus, nos façam missionários, pessoas convertidas com propósito e que aguente o sofrimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Não vos sobreveio tentação ou provação ou dificuldades que não seja humana, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, com a dificuldade, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Uma frase boa que temos ouvido na vida quase toda semana. Jesus não te salvou para te livrar dos seus problemas. Jesus não te salvou para você casar. Não te salvou para você ter filhos. Não te salvou para você ter neto. Não te salvou para você ter saúde. Jesus te salvou com um propósito de você ser a voz dele, a vida dele, a pessoa dele na vida de outros que ainda não o conhecem. E se essa semente for plantada e ele quiser que frutifique, o problema é do Espírito Santo. Não é meu, não me interessa o que vem. Como nós leremos agora, o Ananias obedeceu e foi. E aí completou-se na vida de Paulo o que tinha que se completar no começo, no início. Então vamos, Sirlei, com você novamente, por favor, a partir do próximo versículo. Então Ananias foi. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá,
me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Oh, No mesmo Jesus. instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Irmãos, irmãos, olha aí, irmãos. Ananias foi. E aí, Sirlei? O que aconteceu? Olha aí, Sirlei. Ananias foi e falou assim: entrou na casa desse tal de Judas aí, que eu nem sei quem que é, né? Entrou na casa do Judas, ô, bateu lá. Tem um cara, Saulo aí e tal, tem, ele tá cego, tá aqui, tá. Deixa eu entrar então, preciso falar com ele, porque Deus mandou eu falar com ele. A gente não sabe. Aí ele entra na casa do Judas, imagina, ele vai lá onde Paulo está orando, que ele está orando. Aí o Ananias chega, impõe as mãos e fala assim: irmão Saulo, meu nome é Ananias. Eu estou aqui porque Jesus, que apareceu para você, me mandou aqui. Meu Deus! Ai, meu Deus! Aí ele chega e impõe as mãos e ele fala uma palavra maravilhosa. Ele fala assim: Jesus me mandou aqui para que você torne a enxergar. Não foi bem engraçado da parte de Deus, Sirlei? Você que é um cara que gosta de estudar e falar e pensar, não é? Não foi interessante ele cegar Paulo? Por que ele tinha. Ele não podia aleijar Paulo? Não podia. Mas ele fez ele ficar cego por 3 dias. Que é meio a figura da ressurreição também. Pode ligar figuradamente que não é pecado, não. Olha, ele me mandou aqui para você tornar a ver. E caem as escamas. E ele torna a ver fisicamente, certo? Chorando, abraçando, suado, sei lá como é que era. E os dois se alegram ali, e certamente glorificam a Deus. E a partir dali, ele começa a enxergar a vida de fato, como ela é. E aí virou isso que você sabe. Agora, interessante aí para os que gostam de enfatizar línguas na conversão, essas bobagens pentecostais mal ensinadas, que graças a Deus na vida não tem isso, não é? Quando ele impõe as mãos sobre Paulo, cai as escamas e tal, ele levanta e é batizado. Como? Primeira coisa, será que lá tinha uma piscina? Tinha um tanque? Ou será que foi água na cabeça? Nós não sabemos, porque não interessa o tanto de água. Primeira coisa, no texto anterior que o Saulinho falou lá, aqui tem água, o que impede de ser batizado? Possivelmente pode ser na beira do Mediterrâneo ali, porque lá de até Gaza, para onde Filipe foi encontrar com o eunuco, a estrada de Gaza ali é na beira do Mediterrâneo. Podia ser no mar, não sei. Mas e aqui? Não tinha tanque, não tinha piscina, não tinha nada, não sei. Foi batizado, levantou-se, foi batizado. E não falou em línguas. Já que no Novo Testamento, em Atos principalmente, o sinal é para o povo ver que alguma coisa estava acontecendo. Mas ele não falou em línguas. Não é citado. Depois ele explica sobre línguas e fala que fala mais línguas do que todos. Aí você interpreta do jeito que você quiser, se são outras línguas do céu ou aqui da terra, não interessa. São outras línguas. Esse é outro assunto. Sabe o que acontece? A vida desse homem muda. Aí você vai ver na sequência, não é? Os pastores explicando. Sabe o que aconteceu? A partir dali, esse homem começa a pregar o evangelho, nunca mais parou. Nunca mais parou.
nem doença, nem mulher em hospital, como a minha está agora, nem morte, nem pitimbação, porque eu tive que levantar de madrugada, assim meio bambo, perna bamba, tudo bambo, e segurar no carrinho, no banheiro, e ela desmaiada no vaso, cagando, vomitando, passando mal. Não tem problema, nós vamos enfrentar, bem. Deus está aqui, vamos lá. Vamos ligar para quem de direito, para vir te buscar. Não para nada. Não pare nada. Nem por causa de mulher, em primeiro lugar, nem por causa de marido, em segundo lugar, nem por causa de filho, nem de neto, nem de finanças, nem de nada. Não para. O nosso chamado é como Paulo, tirou as escamas, eu levanto, sou batizado e vamos para frente. E ele começa o ministério em Damasco, já começa com perseguição, agora contra ele. E começa a sair, para todo lado que ele ia era tinta. Pode observar, para todo lugar que Paulo ia era tinta. A nossa vida não. É tranquilidade. Tomando nosso cafezinho, pode ficar até deitado no travesseiro, participar com tudo, pode ir lá para o banheiro, participando de reunião de oração, que nem é pecado. Não é pecado. Mas não, sabe qual que é o pecado? É você parar por causa de filho, parar por causa de mulher, por causa de esposa. Isso é pecado. Você tem que dar assistência para a esposa e vice-versa e não parar a vida. Não para. Nada para. Se a Nilce morresse, ou se morrer, semana que vem eu estou de novo me virando. Nem calçar o sapato direito na perna esquerda eu dou conta, que a perna não encurta. Vou ter que chamar alguém de vocês para me ajudar. Mas a vida não para. Nós vamos orar agora, sério, sobre isso. Deixa eu ver. Vamos com a Leila mesmo, que ela apareceu aí, né? Apareceu aí. Leila, Bom você dia, entendeu? pastor. Você entendeu? Tá. Então Para a vamos. gente Vamos orar. orar e praticar. Ok. Depois da conversão, as escamas caem, a vida não para pelo Senhor. Pelo Senhor. Não é pela Enilce. É pelo Senhor. Vamos lá. Vai lá. Amém. Paizinho, muito obrigado por essa manhã, que a sua graça, a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo seu amor, pela sua fidelidade. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque não depende de nós, mas depende do Senhor usar a sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, e muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estar diante da tua palavra, Senhor, e meditar nela nessa manhã. Como todos os dias o Senhor tem nos dado, como o pastor Alan diz, o pão fresco, o Senhor tem nos dado uma revelação nova. Assim como o Senhor fez com Saulo, que veio a se tornar Paulo, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, para entender que não é sobre nós, como a gente sempre tem falado, como os pastores têm nos ensinado, não é sobre nós, mas sobre o Senhor, sobre o que a gente se torne na vida dos outros, mas o Senhor nos fazendo, como o Jeff orou, não, a gente não consegue entender e não fomos feitos para entender, fomos feitos para É, obedecer. Então, nos isso. ajude, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas mazelas, nos perdoando todos os dias, ó Deus, nos ensinando, nos ajudando, Espírito Santo, porque só o Senhor nos ajudando para que a gente cumpra o seu propósito. Assim como foi na vida de Saulo, que se tornou apóstolo Paulo, mesmo perseguido, mas o Senhor tinha um propósito de tirar ele de perseguidor do seu povo para abençoador. Mesmo que quem é esse que perseguia a igreja?
Quem é esse Jesus, o filho do José? Quem é esse? Não. Viemos aqui com o propósito de glorificar o teu nome. Tira as escamas dos nossos olhos e que nada nos impeça, como o pastor Alain bem falou, e está escrito. Ó, aquele que fica olhando para a mulher, fica olhando para o marido, fica olhando para o pai que tem que enterrar ainda, como a gente viu outro dia, não é digno de mim, não. Não Não precisa é. nem vir. Fica aí para trás com as suas coisas mesmo, que, é, como diz o pastor, Alain, é vida que segue. É vida que segue. E nós precisamos seguir olhando para o autor e consumador da nossa fé em todo o tempo. Amém. De quebra, Senhor. O Senhor vai fazendo as coisas pelo caminho. O Senhor cura, o Senhor Cuida, cuida, e cuida. assim nós prosseguimos em conhecer e o fazer conhecido, ó Deus, através das nossas vidas, mas fazer o Senhor conhecido. Que nós possamos honrar e glorificar o seu nome em todo o tempo, Pai. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida dos meus irmãos nessa manhã. E já lembrando, ó Deus, que como a pastora Alain bem citou aí, quantos estão? Enilce não está bem, Isaac não está bem, está também no hospital, Euciene não está bem, muitos não estão. E a vida não para, a vida segue, porque há um propósito em nossa vida e Jesus está voltando e nós precisamos ainda fazê-lo conhecido. Então, Pai, nos ajude. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Jesus está voltando. Vamos agarrar nele. E como Ló, vamos agarrar a família para vir pegado na mão do anjo. Se a nossa mulher, se o nosso marido, se o nosso filho olhar para trás, deixa ele lá. Deus cuida lá da estátua de sal do jeito que ele quiser. Nós vamos caminhar para frente. Jesus está voltando. Não perde tempo, não. Que Deus te abençoe muito, nos abençoe nesse dia. Tenhamos um dia na presença do Senhor. A gente vai mostrando as novidades aqui no vídeo WhatsApp sobre a vida da Nilce, tá bom? E vamos orar para que Deus faça a vontade dele só, tá bom? Um beijão em todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.